nós estamos diante de um mistério da Trindade, a coluna vertebral da fé cristã. E é interessante o texto que nós ouvíamos para nos ajudar de maneira assim bem tranquila, de maneira suave, nós compreendermos um pouquinho do que é a Trindade. Nós ouvimos, portanto, o evangelista Mateus. E desse evangelista nós podemos extrair que Jesus, para Mateus, é o novo Moisés. E aqui nós víamos uma palavra-chave que abre a nossa compreensão. Ele dizia que Jesus foi para Galileia e no monte Jesus começou a indicar. Nós sabemos que na vida de Jesus, o monte é sempre algo primordial. Foi assim com o próprio Moisés. Moisés, há muito tempo, foi no Monte Sinai, que ele recebe as tábuas da lei. Ali ele começou a história que Deus fizera para com ele. Também foi no monte que depois o próprio Jesus, ele ensina os seus discípulos como deve viver. Foi naquele monte das bem-aventuranças que Jesus mostra a identidade dele. Aquela identidade que nós vemos no Evangelho de João, lá no capítulo 1, no prólogo, aonde o próprio Jesus, ele nos fala que ninguém viu o Pai, a não ser aquele que está junto de Deus, ele nos deu a conhecer. Depois, também é no monte que Jesus, diante de dois discípulos, diante de dois homens, ele é transfigurado. É o Monte Tabor. Algum tempo depois, também é no monte que Jesus é crucificado, é escarnecido, é injuriado, com dois malfeitores, um à tua esquerda, outro à tua direita, e ali ele dá seu último suspiro. Também é no monte que Jesus então foi morto, mas também ressuscita. Então percebam que o monte, ele sempre nos aproxima da pessoa de Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Porém, um monte aqui que nós devemos encontrar, o monte que você deve estar presente, o monte que eu devo adentrar na minha vida, é o nosso interiore homine, é o nosso interior. É no nosso interior que nós encontramos, sim, aquilo que nos traz um pouco de desagrado, aquelas injúrias que nós temos, aquelas nódeas que nós trazemos, que é o pecado, mas é no nosso interior, é no nosso íntimo que nós encontramos o próprio Filho de Deus. Então nós podemos dizer que, para entendermos o mistério da Trindade, nós temos dois caminhos. Um caminho chamado revelação. Deixemos esse mais para o final da homilia. E o segundo caminho, aquilo que o próprio Concílio Vaticano I, na sua Constituição dogmática, no seu documento chamado Dei Filius, o Papa Pio IX nos mostrava que nós podemos conhecer Deus através da inteligência humana. Todos nós somos capazes, através da nossa racionalidade,
Diz o documento Dei Filhos que através da nossa racionalidade podemos começar a ver o mistério trinitário, a conhecer um pouco de Deus. Vamos pegar um exemplo para que nós tendo esse exemplo em mente, consigamos então caminhar nesse raciocínio que eu convido você a fazer. Imagina que você está numa selva. E nessa selva você se depara com pegadas de elefante, mas você não sabe o que é o elefante. Você vê apenas pegadas. Mas através das pegadas, você consegue ver que é um animal quadrúpede, porque tem 4 marcas na terra. Mas ali na savana também, além de estar as marcas das pegadas, tem uma profundidade nas pegadas. Então você consegue raciocinar e dizer que aquele animal que você não conhece, além de ser quadrúpede, que tem 4 patas, ele é pesado. Mas aí vamos supor que você caminha um pouquinho mais na savana. Você vai adentrando. Você depara que ali havia uns galhos, uma mata virgem, fechada. E alguns galhos do alto é extirpado. Então você consegue perceber que aquele animal, além de ser quadrúpede, além de ser pesado, come vegetais e tem uma certa estatura, mas você não sabe o que é o elefante. Está longe, você nunca viu, você não pode imaginar o que você nunca viu. Você tem apenas aquilo que São Paulo dizia no Areópago da cidade de Atenas, na Grécia: eis que vos anuncio um Deus desconhecido, agora conheceis a palpadelas, mas no fim da vida, nos céus, conhecereis face a face. Pois bem, então você está ali, você conhece que é um animal a palpadelas, você não conhece o que é um elefante. Você simplesmente imagina, você não sabe que esse elefante tem uma tromba, tem presas grandes, tem um rabinho pequeno, ridículo, feinho, mas isso você não sabe. A sua imaginação não consegue ir adiante, imaginação de ninguém. Foi assim que os grandes filósofos, foi assim que a sociedade fez conosco. Diante dos nossos raciocínios, nós não podemos imaginar. A sociedade não nos permite. Se nós olharmos para o Papa Emérito Bento XVI, em 2006, em setembro de 2006, ele tinha um pouquinho mais de 1 ano de pontificado. Ele estava numa cidade da Alemanha chamada Radisburgo, e ali naquela cidade ele faz uma pregação. E o Papa dizia algo que é importante para nós no século 21, nos dias de hoje. O Papa dizia que para que nós tenhamos paz com as demais religiões, é necessário que nós usemos o raciocínio e tenhamos a inteligência de dialogar.
Então percebam que hoje, seja as religiões, seja o mundo, não é viável que haja diálogo. É viável que todo mundo seja tapado e uma pequena minoria tenha a primazia.